Fala, gênio! Meu nome é Thiago Cunha e seja bem-vindo ao canal Biologia Sem Neura. E a nossa aula de hoje é sobre membrana celular. Estão preparados? Então solta a vinheta! Para começarmos bem essa aula, antes de tudo, curta essa aula. Se você não segue o nosso canal, siga o nosso canal e ative o sininho para que as notificações de novos vídeos cheguem até você. E além disso, compartilhe essa aula com outros colegas para que todo mundo saiba um pouco mais sobre esse conteúdo. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre a estrutura da membrana celular. A membrana celular é uma fina camada que envolve a célula, tá? Como eu estou te mostrando aqui nessa imagem, uma micrografia eletrônica mostrando a membrana celular e que é constituída de, olha só, estou te mostrando aqui uma imagem da membrana celular e vou ampliar, dar um zoom aqui para você na principal molécula que a constitui. As moléculas que constituem a membrana celular é um fosfolipídico, onde tem um grupo fosfato e uma cadeia lipídica. O grupo fosfato ele tem um caráter hidrofílico e a cadeia lipídica tem um caráter hidrofóbico. É isso. Eu falo que essa molécula é uma molécula anfifílica por ter esse caráter hidrofílico e hidrofóbico. É importante salientar também que em meio a essa cadeia fosfolipídica nós encontramos também colesteróis. Repara que o grupo fosfato ele tem um caráter hidrofílico e a cadeia lipídica o caráter hidrofóbico. Então na extremidade da molécula você vai encontrar sempre o grupo fosfato. E o que é mais interessante é que a membrana celular ela vai formar uma bicamada, onde nas extremidades eu encontro os grupos fosfatos e no meio eu vou encontrar a cadeia lipídica. Além disso, nós vamos perceber também na membrana celular a presença de proteínas que podem ser proteínas periféricas e proteínas transmembranas. E além disso, nós vamos encontrar também o glicocálice. O glicocálice ele é um açúcar em que vai conseguir fazer retenção de hormônios, reconhecimento celular, entendido? Pessoal, essas proteínas elas ficam no eterno balé nessa bicamada fosfolipídica. Com isso, atualmente, o modelo mais aceito de membrana plasmática é chamado de modelo do mosaico fluido. As proteínas formam o mosaico e essa bicamada fosfolipídica vai dar essa fluidez. E esse modelo de mosaico fluido, ele foi proposto por dois cientistas chamados de Singer e Nicholson. Entendidos até agora? Vamos passar agora para uma outra parte da matéria, que são as proteínas de membrana. Nós vamos encontrar várias proteínas de membrana e eu selecionei algumas aqui para vocês que são as mais importantes. Deixei aqui um esquema de uma membrana celular e a primeira proteína que eu quero te falar é a proteína de canal. Essa proteína de canal ela vai permitir o transporte de moléculas e íons pela membrana. O outro tipo de proteína que nós vamos encontrar, proteína receptora. Essa proteína, ela vai ter um encaixe perfeito a um determinado tipo de receptor. Ela vai fazer essa interação química com qualquer outro tipo de molécula ou até micro-organismos como vírus, por exemplo. Entendido isso? Uma outra proteína é a proteína carreadora ou proteína carregadora, que interagem com certas moléculas e vão fazer a passagem dela pela membrana. E além disso, existe a proteína de reconhecimento. As proteínas de reconhecimento, para falar a verdade, elas são glicoproteínas. Então, é uma proteína e vai ter uma partícula de açúcar ligado a ela e geralmente é o glicocálice, que permite que uma célula reconheça a outra célula que está ali próximo a ela. Entendido até agora? Podemos continuar o nosso conteúdo? Vamos continuar então falando sobre as propriedades de membrana. Primeira propriedade de membrana é a proteção e a delimitação da célula. Segunda propriedade, reconhecimento de substâncias. Terceira propriedade, a permeabilidade seletiva. E a quarta, o transporte de substâncias. Além disso, é importante a gente pensar nas funções da membrana que estão intimamente ligadas com essas propriedades, que são delimitar os espaços intra e extracelulares, proteger as estruturas internas das células e também realizar o transporte das substâncias. E como já falamos inclusive 2 vezes desse transporte, não podemos terminar essa aula ou não podemos falar de membrana sem falar de transporte. Então vamos falar um pouco sobre transporte pela membrana? Bem,
Existem dois tipos de transportes pela membrana. O primeiro tipo de transporte pela membrana é o transporte passivo. E o transporte passivo é um tipo de transporte que ocorre a favor de um gradiente de concentração. E o que é isso, gradiente de concentração? Gradiente de concentração é um termo utilizado quando ocorre diferentes concentrações de partículas, né, em ambientes bem próximos, ou seja, uma área é mais concentrada e a outra é menos concentrada. E o transporte passivo, ele respeita muito isso, dessas diferenças de concentração, no único intuito de que esses ambientes eles cheguem ao equilíbrio e, por conta disso, não há gasto de energia. Os exemplos de transporte passivo que existem é a difusão, pode ser a simples e a facilitada, e a osmose. O outro tipo de transporte é o transporte ativo. Ele não ocorre ou ele não respeita esse gradiente de concentração. Com isso, há gasto de energia nele. E os exemplos que nós temos é a bomba de sódio e potássio e a endocitose, como é o caso da fagocitose e a pinocitose. E além disso, temos também a exocitose, que no caso é a plasmocitose. Vamos falar um pouquinho mais de cada um desses transportes, que eu imagino que você esteja aí ansioso, querendo entender um pouquinho de cada um deles. Mas, para que nós consigamos entender de forma muito clara, é importante que nós entendamos esses meios de concentrações. Olha, existem três tipos de meios de concentrações: o meio hipertônico, meio hipotônico e meios isotônicos. Meio hipertônico, como o próprio nome diz, hiper quer dizer muito. Então, meio hipertônico é um meio com maior concentração de solutos. Meio hipotônico, como o próprio nome já diz, hipo, baixo, então é um meio com menor concentração de soluto. E meios isotônicos, quando os meios de concentrações se igualam. Entendido isso, foi importante a gente fazer essa colinha para vocês dos meios de concentrações para que nós consigamos entender as definições dos transportes pela membrana. Tudo certinho até agora, a aula está fluindo de boa. Vamos falar agora do transporte passivo e, como vocês já sabem, o transporte passivo é aquele que ocorre a favor de um gradiente de concentração. Neste sentido, não há gasto de energia. Vamos falar do primeiro tipo de transporte passivo, a difusão. A difusão é um transporte de soluto pela membrana semipermeável do meio hipertônico para o meio hipotônico. Então vai passar soluto, vai passar partículas, né? Vai passar íons, moléculas do meio mais concentrado, ou seja, hipertônico, para o meio menos concentrado, ou seja, hipotônico. Existem dois tipos de difusão, a simples e a facilitada. Vamos começar com a difusão simples. A difusão simples ocorre quando as partículas sólidas atravessam livremente a própria membrana. Ocorre geralmente com átomos, moléculas pequenas. Olha só, eu vou te mostrar aqui como que funciona. Estou deixando aqui um fragmento de membrana. É importante a gente lembrar que essa parte superior é o meio extracelular, ou seja, fora da célula, e essa parte interna, a parte de baixo, é o meio intracelular. Perceba que o meio extracelular está hipertônico, ou seja, mais concentrado. E o meio intracelular está hipotônico, menos concentrado. Lembra lá quando estávamos falando da estrutura pela membrana, que a proteína ela fazia um balé, ela dançava livremente pela membrana plasmática, e quando ela faz esses movimentos, microporos são abertos, mas assim, esses poros eles não são abertos para sempre, tá? Eles só aparecem quando a proteína se locomove e depois elas são fechadas gradualmente. Com isso, essas pequenas aberturas permitem essas passagens, átomos de pequenas moléculas por essas aberturas, tá? Então você vai perceber que essas partículas elas vão atravessar por esse espacinho que é formado. É muito comum isso acontecer, a difusão simples, nas trocas gasosas, na entrada de oxigênio na célula e na saída de CO2 na célula. Entendido isso? Já que você entendeu isso, vamos falar da difusão facilitada. A facilitada ocorre quando o transporte precisa de um auxílio de proteína de membrana. Como eu vou mostrar para você aqui, estou mostrando aqui uma membrana, o meio extracelular, meio intracelular. Perceba que o meio extracelular está hipertônico e o meio intracelular está hipotônico. E aí, essas moléculas ou íons, eles vão depender de proteínas, né, ou proteínas de canal, proteínas que vão permitir a entrada dessas moléculas ou desses íons para o meio
hipotônico. É chamado de facilitado porque tem proteína que auxilia nesse processo. Entenderam isso? Tá tudo certinho? Então já tá tudo certinho, tá show. Vamos passar então agora para a próxima parte do transporte passivo, que é a osmose. A osmose é o transporte de solvente, no caso do ser humano, dentro do corpo do ser humano, água, né? De solvente do meio hipotônico, ou seja, menos concentrado, em direção ao meio hipertônico, ao meio mais concentrado. Eu vou mostrar para você aqui um diagraminha e depois a gente vai passar pelos exemplos, tá? Então, olha só, eu coloquei uma bacia para você aqui e coloquei uma membrana semipermeável no meio, tá? Separando essa bacia com água em dois meios, ambiente A e ambiente B. E aí, dentro desses ambientes, eu dissolvi certas concentrações de solutos. Repara que o meio A, ele está hipotônico, ou seja, está com menor concentração de soluto. E o ambiente B está hipertônico, com maior concentração de soluto. Com isso, a osmose, que é esse transporte, vai permitir que a água saia do ambiente A para o ambiente B, no intuito de chegar à isotonia, ou seja, ao equilíbrio. Então, o ambiente A, neste momento, perde água para o ambiente B. Então, a água vai do ambiente A para o ambiente B por osmose, beleza? Então, como que ficaria esse recipiente agora? Eu estou fazendo uma setinha aqui para você e você percebe que o volume de água do ambiente A diminuiu e o volume de água do ambiente B aumentou, porque a água passou do ambiente A para o ambiente B por osmose. Por quê? Porque o ambiente A estava menos concentrado e o ambiente B estava mais concentrado. Entendido isso? Quero deixar para vocês exemplos de osmose. Então, olha só. O primeiro exemplo que eu vou fazer é com a hemácia. Peguei uma hemácia aqui para vocês. A hemácia, o seu interior, ela possui 0,9% de cloreto de sódio, certo? Daí, eu pego aqui 4 recipientes com soluções de cloreto de sódio, só que concentrações diferentes. No primeiro, tem 1,2% de cloreto de sódio, no segundo tem 0,9, no terceiro tem 0,6 e no quarto tem 0,3, tá? E jogo a hemácia dentro de cada um. Você vai olhar para esses ambientes agora e perceber quem está hipertônico e quem está hipotônico em relação à hemácia. Conseguiram? Então, olha só. Vamos olhar o primeiro recipiente. O primeiro recipiente está com concentração de 1,2 de cloreto de sódio, enquanto no interior da hemácia está 0,9. Então, o meio externo, ou seja, essa substância em volta da hemácia está mais concentrada. O que acontece aqui então? A osmose, ela vai ocorrer da célula para a água. Então a célula vai perder a água por osmose, tá? E com isso, a hemácia, ela vai ficar murcha. Repara que no segundo recipiente, a concentração de cloreto de sódio é de 0,9, a mesma concentração que está na hemácia. Com isso, os meios estão isotônicos, não tem a necessidade de ganhar e perder água. A célula vai ficar normal. No terceiro recipiente, o ambiente está com 0,6, ou seja, está hipotônico em relação à célula, que é 0,9%. Com isso, a célula ela começa a ganhar água por osmose. Começa a entrar água por osmose, porque o meio externo está hipotônico em relação ao meio interno. Então, a célula vai ficar túrgida. No quarto, você percebe que a diferença de concentração é muito grande. Então, a célula começa a receber muita água por osmose até ela sofrer hemólise, ou seja, lise quer dizer rompimento, hemo quer dizer hemácia, então hemólise, rompimento da hemácia. Entendido isso? Então vamos falar agora de transporte ativo. E o primeiro tipo de transporte ativo vai ser a bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio, ela vai ter como função primordial a transmissão do impulso nervoso. Olha só, eu coloquei aqui para você um fragmento da membrana celular e é importante a gente lembrar que o sódio é um sal extracelular e o potássio é um sal mineral intracelular. Como o sódio é um sal mineral extracelular, a concentração externa dele, ou seja, a concentração do lado de fora da célula, vai ser sempre maior. Então, o que acontece? Através de canais iônicos, você percebe que o sódio ele vai entrar na célula através de transporte passivo por enquanto, porque ele está indo a favor de um gradiente de concentração. Deste mesmo modo, você vai perceber que potássio, por ser um sal intracelular, a concentração dele maior vai ser dentro da célula, ele também vai utilizar de canais iônicos
para sair da célula de forma passiva ainda. Por quê? Porque ele está indo a favor de um gradiente de concentração. Bom, mas perceba uma coisa aqui. Eu disse para vocês que o sódio é um sal extracelular e o potássio um sal intracelular. Eles não podem ficar em ambientes diferentes. Então, se porventura o sódio entrou e o potássio saiu, eles precisam voltar para o local de origem. Mas, devido a essas concentrações que acontecem, eles não conseguem voltar por si só. Neste viés, ele vai precisar de uma proteína de membrana chamada de sódio-potássio ATPase, que vai pegar o sódio e mandar para fora da célula e pegar o potássio e trazer para dentro da célula. Como não está respeitando um gradiente de concentração, essa proteína transmembrana, essa sódio-potássio ATPase, ela vai gastar energia para voltar com esses sais minerais para o local de origem. E por fazer isso, por gastar energia, nós falamos que é um transporte ativo. Agora pensa o seguinte, quando um neurônio, por exemplo, que faz esse tipo de transporte, ele está em repouso, vamos pensar no neurônio em repouso, tá? Sódio está do lado de fora, potássio está do lado de dentro, eu falo que a membrana agora ela está polarizada. Quando esses sais mudam de lugar, ou seja, sódio entra para a célula e o potássio sai da célula, eu falo que a membrana está despolarizada. Quando o sódio-potássio ATPase voltam com esses íons para o local de origem, eu falo que essa membrana está repolarizada. A transmissão do impulso nervoso nada mais é que essa despolarização e repolarização da membrana desencadeando essa transmissão do impulso nervoso. Beleza? Entendido isso? Pessoal, vamos continuar falando aqui desse transporte ativo e vamos falar agora um pouquinho da endocitose. A endocitose nada mais é que a captura de macromoléculas. E o primeiro tipo de endocitose é a fagocitose. A fagocitose nada mais é que o englobamento de partículas sólidas. Algumas células, como por exemplo a ameba e leucócitos, conseguem emitir estruturas chamadas de pseudópodes. Esses pseudópodes são emitidos para que englobem uma partícula sólida, como eu estou mostrando aqui na imagem. Essa célula que está aqui com esse pseudópode emitido vai englobar essa partícula sólida que eu estou mostrando para vocês, beleza? A pinocitose é englobamento de partícula líquida, só que não é através de pseudópodes. Nesse caso aqui, é através da invaginação da membrana, como estou mostrando na imagem aqui. Tranquilo? Agora vamos falar da exocitose. A exocitose é a excreção de moléculas e a mais comum é a plasmocitose, que é a eliminação de restos metabólicos pela célula. Entendido até agora, meu povo? Tudo certo? Então vamos caminhando para o final da nossa aula, mas antes de acabar a nossa aula, não custa nada você curtir essa aula aqui, não custa nada você mandar essa aula para o seu amigo. E se você não segue o canal, você já sabe, siga o canal e ative as notificações para que novos vídeos cheguem até você. Mas chegando ao final da aula, vamos falar das especializações da membrana. Estou desenhando para você aqui duas células e nessas mesmas duas células estou colocando todos os tipos de especializações. Claro que nós vamos encontrá-las em locais bem definidos do nosso corpo, mas aqui é mais para a gente entender todas elas, tá? A primeira que eu quero te mostrar é a microvilosidade. A microvilosidade nós vamos encontrar nos enterócitos, nas células intestinais, e eles vão aumentar a superfície de contato para melhor absorção de nutrientes. Um outro tipo de especializações de membrana são as interditações. As interditações, elas parecem um pentezinho assim, são zigue-zagues que nós encontramos na membrana celular, e ela vai aumentar a aderência de uma célula na outra. Uma outra especialização são as zonas de oclusão ou zonas oclusivas. Essas zonas de oclusão são aderências tão fortes que acontecem na membrana celular que impedem, inclusive, a comunicação, o transporte de moléculas e íons entre células vizinhas. Um outro tipo de especialização são os desmossomos, que têm um formato meio oval e tem uma estruturação de várias moléculas, de várias proteínas que vão deixar as células
extremamente aderidas. E existe a última especialização que eu vou falar para vocês, são as junções comunicantes, que permitem a comunicação entre células vizinhas, ou troca de íons, de nutrientes. Entendido, pessoal? Gostaram da aula? Bom, pessoal, ficamos por aqui com essa aula. Isso aqui foi um pouquinho sobre membrana celular. Espero que tenham gostado da aula, espero também que já tenham curtido ela. Vou te aguardar na próxima aula. Fiquem com Deus! Tchau!